Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para realizar uma leitura facial sistêmica. Nós temos alguns vídeos com todos os personagens da La Casa de Papel. Eu convido você a visitar o meu canal, Doutor Sistêmico, no YouTube e nas redes sociais também, Doutor Sistêmico. Compartilhe, se inscreva no canal para receber as novidades. E hoje nós vamos falar da Ituno, eu acho que eu li certo, que é a Lisboa do grupo que está do grande roubo da La Casa de Papel, mas que antes de ser Lisboa, ela era Raquel, a negociadora, a Raquel Murilo, né? Ela era uma negociadora da polícia que depois teve um relacionamento com o professor e se tornou parte do grupo posteriormente. Pois bem, nós temos muito a conhecer desse personagem, Lisboa, ou Raquel, como queiram, e é interessante notar que a Raquel ela é uma mulher que aparentemente é uma mulher durona, ela é durona por fora, e parece que ela criou uma barreira, é, uma, uma, uma vestimenta para, para mascarar, né, a fragilidade que ela tem, como ela está lidando com a figura masculina, e a maioria ali é uma figura masculina. Para se dar respeito diante de tantos homens, ela colocou essa barreira de uma mulher durona, mas nós vamos perceber ao longo dos episódios que ela é bastante frágil, já que veio de um relacionamento de agressividade com seu ex-marido, que também é policial, e a traição da irmã dela, porque quando ela termina um relacionamento com o marido inicia um processo de intimidade, relacionamento com a sua irmã. E a partir disso, então, a personagem Raquel, ela vive e busca dividir sua atenção com a sua filha e o trabalho e a sua mãe, que também é uma mulher solteira. Uma coisa interessante que a gente precisa identificar aqui, e eu sempre falo isso em todos os vídeos, é que cada personagem tem um nome de cidade. Então, no grupo ela não se chama Raquel, no grupo ela se chama Lisboa. Então, nós sabemos que Lisboa é a capital de Portugal, uma cidade apaixonante, uma cidade linda, com uma personalidade única. Isso retrata o perfil aí da Raquel, que é uma pessoa apaixonante, uma pessoa que apesar de parecer dura, mas chama a atenção pela sua personalidade única, pela sua essa dualidade de fragilidade, capacidade de resolução de problemas. Então é um personagem realmente que vai trazer muita elucidação da leitura facial, e eu acredito que muitos vão de alguma forma se identificar com esse personagem. A primeira coisa que a gente precisa olhar aqui para esse personagem são os cabelos, né? Que essa região é chamada de RRH, região da racional hierárquica. Então nós começamos por aqui e percebemos que ela tem cabelos longos, mas apesar de ser cabelos longos, também tem luzes. Ela não é uma loira completamente, mas tem luzes. E isso é que é o apaixonante, né? Nós sabemos que os cabelos longos atraem muito a figura masculina, e talvez esse trocadilho de agressividade e feminilidade que a Raquel traz, tornando aí uma personagem que chama muita a atenção masculina, né? Então, o que significa um cabelo longo e com luzes? Cabelo longo, nós sabemos que são pessoas que valorizam a hierarquia. Quanto mais longo o cabelo, mais a pessoa valoriza a hierarquia. Então, são pessoas que têm facilidade em se submeter a comandos. Esse é que é o cabelo longo da Lisboa comunica aqui para nós. As luzes traz a evidência de uma pessoa que quer
que quer ser vista, uma pessoa que gosta de estar em evidência, uma pessoa que gosta de aparecer, de estar na linha de frente. No entanto, também traz a conotação de uma pessoa emocionalmente carente. Nós vemos isso no decorrer dos episódios, que a Raquel ela tem realmente essa capacidade de lidar com hierarquia, mas também às vezes se mostra carente, principalmente quando está ligado a lembranças do seu passado matrimonial e do seu relacionamento difícil em lidar ali com a atenção à profissão e atenção à sua filha. Uma outra coisa interessante é a testa da Raquel, e eu vou denominar aqui de testa montanha. O que é a testa montanha? O cabelo define a testa dela, né? Então, uma testa montanha é isso aqui que eu estou falando, ó. Os cabelos estão estilo uma montanha, começa aqui e vai abrindo até na parte, vai se estendendo até a parte de baixo. Esse tipo de testa, e o cabelo define a testa, traz a ideia e a informação de uma pessoa que gosta de exercer liderança. E não só isso, são pessoas que, apesar de ser líder, gostam de compartilhar a sua opinião. Veja que a Raquel sempre está rodeado ali de pessoas e ela sempre está compartilhando realmente as suas ideias e as suas decisões. Isso ela faz de maneira direta ou de maneira indireta, mas ela gosta de se sentir segura para fazer esse movimento de compartilhar opinião. Também isso denota uma pessoa que sabe muito bem o que quer e sabe também como conseguir. Veja que a inteligência da Raquel é extraordinária dentro do processo da investigação, dos atalhos feitos para encurralar os assaltantes. O que ela não esperava é que tinha uma outra pessoa, que é o professor, que também era muito inteligente, e houve esse embate aí, quase que o professor foi pego. Na verdade, ela chegou a prendê-lo, mas como ela já estava apaixonada por ele, ela terminou, de alguma forma, soltando-o, né? Soltando de uma forma ali, uma luta, ele terminou, de alguma forma, manietando a Raquel, e a partir daí eles começam um relacionamento emocional, de uma ligação íntima de amor. Então, nós entendemos, a partir daí, que ela sabe muito bem o que ela quer. A testa dele também tem linhas horizontais, né? Aqui nessa foto, nós podemos perceber que ela tem linhas horizontais, retas. O que isso significa? É uma pessoa de emoção constante e equilibrada. Pessoas que têm essas linhas horizontais retas, e se tiver três, uma acima da outra, denota uma pessoa que é emocional e nos momentos de conflito consegue lidar de forma equilibrada com a sua emoção. Não é uma pessoa que oscila emocionalmente, são pessoas que são estáveis. A sobrancelha da Raquel, ela traz também uma informação muito interessante. São sobrancelhas retas e finas, diferente, por exemplo, da sobrancelha da Nairobi e da sobrancelha também da Tóquio. São sobrancelhas retas, mas finas. Isso significa o quê? Significa pessoas controladas, que eu já falei do equilíbrio dela, é o que a testa traz, e a sobrancelha também traz essa informação. São pessoas controladas e são pessoas racionais. Eu digo que são pessoas frias, e quando eu falo uma pessoa fria, não estou falando no sentido pejorativo. Eu estou dizendo que uma pessoa fria é uma pessoa que sabe lidar com as questões sem muita emoção. Veja que a Raquel ela tem essa capacidade, mas outras características
da Raquel, como o cabelo longo, por exemplo, vai dizer também que em alguns momentos ela termina agindo de uma forma emocional. A sobrancelha reta fala de alguém equilibrada, de alguém que age com a razão. Porém, o estilo da sobrancelha, que são sobrancelhas finas, falam de uma pessoa que geralmente é, começa as coisas com muita energia, mas ao longo do tempo, à medida que o tempo e a pressão se perpetua, a tendência é que a energia vá de alguma forma se esvaindo pela pressão. Então você vai ver que a Raquel, ela consegue, ela tem muita energia, mas ao longo do tempo ela vai se desgastando, e essa foi a estratégia que o professor utilizou quando fez com que ela fosse envergonhada pela opinião pública da Espanha, quando ela fez um ataque a eles e o ataque não funcionou. Então, ele observou essa capacidade que ela tem, mas também observou esse lado de que ao longo da pressão as energias vão de alguma forma se esvaindo, é o que fala o seu tipo de sobrancelha. Outra coisa interessante é que a sobrancelha dela não é próxima às pálpebras, são separadas. Pessoas que têm a sobrancelha distante das pálpebras falam de pessoas que são fortes, mas ao mesmo tempo são indecisas. Pessoas indecisas, né? Apesar da Raquel ter essa capacidade de intuir, de investir energia no que está fazendo, você vai perceber que quando está ligado à filha, à mãe e até às suas paixões, como é o caso do relacionamento com o professor, ela fica em dúvida. Veja que quando ela prende o professor, ela fica em dúvida se solta, se leva ele para a prisão ou não. E essa dúvida foi onde o professor aproveitou para, de alguma forma, tomar posição e fragilizá-la fisicamente. Quando ela estava presa agora no último episódio, ela já não era mais investigadora, a pressão da inspetora Sierra quase fez ela entregar o professor. Por pouco ela não entrega todo o plano que estava sendo elaborado. Então são pessoas indecisas, são pessoas tímidas, às vezes, dependendo da situação, são pessoas ingênuas e, às vezes, emocionalmente frágeis. Você vai perceber, e eu estou lendo ao longo do tempo, eu percebi que as pessoas que geralmente participam das terapias, gente, eu quero que vocês percebam isso, geralmente tem a sobrancelha separada das pálpebras. São pessoas indecisas que estão buscando uma direção para a vida e geralmente são tímidas, e na terapia encontra essa oportunidade de desculpa, essa oportunidade de encontrar um caminho e tomar uma decisão mais coesa relacionada à sua vida. Passando aqui mais adiante, nós vamos para a segunda região, que é a região dos relacionamentos, e aqui nós também temos algumas informações. A primeira informação que eu encontro aqui é que ela tem olhos fundos. Veja que o olho dela é internalizado, fundo. O que é isso? São pessoas que estão escondendo algo de si. São pessoas que guardam segredos, que a deixam vulneráveis. Então, nós sabemos que o segredo dela, da Lisboa, ela contou para o professor, e apenas professor, é que ela foi por anos espancada pelo marido. Apesar de ser policial, ela sempre ela viveu um tempo de agressão física
dentro da própria casa. Então, é o que o seu olho denota, uma pessoa de olho fundo, que estão mais abaixo da superfície dos olhos, né? Também são pessoas que gostam muito de observar, não se entregam totalmente, né? Você vê que no período do relacionamento da Raquel com o professor, pelo menos no primeiro encontro, ela enquadra ele porque desconfia que ele é o professor, que ele está envolvido no assalto. Então, depois de ele, de alguma forma, provar o contrário, ludibriando o entendimento dela, aí ela entrega-se totalmente. Mas, geralmente, esse tipo de olhos são pessoas muito observadoras, procuram observar detalhadamente o seu ambiente para depois se entregar. Esse tipo de olho, pessoas que têm olhos mais fundos, geralmente têm uma veia romântica, são pessoas que têm uma veia romântica, e você vê que, apesar de ser uma mulher durona, uma policial, geralmente quando ela estava na pressão do trabalho, ela ligava para o professor para desabafar, chamava ele para tomar um café. Então, apesar de ser uma pessoa durona, no trabalho, por exemplo, é uma pessoa que tem uma veia romântica, né? Ela também, esse tipo de olho mais fundo, são pessoas que gostam e buscam conhecer pessoas a nível mais profundo. Assim como seus olhos são profundos, geralmente essas pessoas buscam também conhecer as pessoas a fundo antes de se entregar. Por isso que elas eram investigadoras, porque apesar de lidar com muitas pessoas, ela precisava saber qual é o terreno que ela estava pisando. Então, realmente, são pessoas que buscam conhecer ao fundo. Por isso, ela era investigadora, né? Ele tem essa capacidade de investigação. Outra coisa interessante aqui é o tipo de nariz dela, né? O tipo de nariz dela é um nariz romano, aquela que tem uma saliência, aquele nariz que tem uma saliência superior, na parte superior. São pessoas ambiciosas e teimosas, né? Teimosas e ambiciosas aqui, gente, são pessoas que são ativas, que vão em busca do seu objetivo, que não espera as coisas acontecer, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Então são pessoas também muito confiantes, que acreditam no seu taco, né? Então o nariz da Lisboa mostra isso, é uma pessoa que tem essa insistência e teimosia por aquilo que sonha e acredita. Às vezes esse tipo de nariz se tornam grandes líderes. E eles têm um dom extraordinário de quê? De influenciar outras pessoas. Por isso, geralmente se tornam grandes líderes. E são as pessoas que têm esse tipo de nariz, geralmente têm uma personalidade muito forte. E às vezes também são impulsivas nas suas ações. E nós vamos ver isso na personalidade da Lisboa com muita facilidade ao longo dos episódios da Casa de Papel. Uma coisa que eu queria que vocês notassem aqui, aqui na Lisboa, é que nessa parte aqui do nariz, do lado esquerdo, ela tem um piercing. Todo adereço que nós temos no corpo, gente, nós não colocamos à toa. Tem uma linguagem emocional que nos leva a utilizar esses tipos de adereços. Por exemplo, ela tem um piercing no lado esquerdo do nariz. O que nós podemos ler quando alguém tem um piercing no lado esquerdo do nariz? Como esse objeto está no lado esquerdo, e esse objeto, gente, ele está transversal ao nariz, e a ideia é que traga dor, pelo menos no início, quando se coloca um piercing, dói muito, claro, depois o próprio organismo vai se acostumando com isso, mas de alguma forma a ideia era trazer dor, ou a ideia dela inconscientemente era mostrar a dor que foi impetrada no seu ego, porque o nariz também fala de ego, né? E o nariz é onde nós sentimos e trazemos a vida para dentro de nós, porque é por onde entra o ar. Então nós respiramos a vida pelo nariz.
esse símbolo, esse piercing está dizendo que a vida que ela respira lhe trouxe muitas dores. E o fato de estar no lado esquerdo, que é o lado masculino, mostra que essa dor veio de uma figura masculina e nós já sabemos que foi o relacionamento dela com o ex-marido. E não só com o ex-marido, porque a mãe dela também, nós vamos ver nos episódios, que ela não tem um marido e não se fala no pai dela. Então, é um histórico aí familiar de dores relacionado à masculinidade. Também, as pessoas que têm essa bochecha reta, geralmente são pessoas muito focadas na profissão, são ótimos profissionais, são pessoas muito dedicadas. Sabe aquelas pessoas que trabalham de dia e de noite? Você vai perceber que na investigação, na tenda que está em frente à Casa da Moeda, muitas vezes a Raquel Murillo, até então a investigadora, os seus colegas meio que obrigavam ela a ir para casa porque ela ficava até tarde da noite trabalhando, a ponto de a filha pedir para morar com o pai porque a mãe era muito ausente. Então, geralmente são pessoas muito dedicadas ao trabalho, à profissão, né? Ao contrário das bochechas carnudas. Bochechas carnudas é o contrário. São pessoas mais dedicadas à família. Geralmente, as donas do lar, né, as profissionais do lar, é que tem essas bochechas mais carnudas, diferente desse perfil que é mais voltado à profissão. Também mostra que são pessoas que não são tão acessíveis. E também, de alguma forma, e eu quero que você olhe no sentido positivo, são pessoas que a sua prioridade não é uma família. Talvez você vai encontrar alguém que com esse perfil que nunca casou, nunca vai casar. Talvez o caso da Raquel é uma delas. Por quê? Porque a prioridade dela não é formar uma família. A prioridade dela é justamente desenvolver e realizar os seus objetivos e sonhos pessoais. Tá? Também, dependendo de outras características, podem ter dificuldades nos relacionamentos, né? Você vai ver que a Raquel não tem tantos amigos, né? Não tem tantos amigos, ela tinha só o colega dela de investigação, né? Que terminou se apaixonando por ela. Mas fora isso, o hall de amizade dela não eram tão extensos, né? Porque são pessoas muito focadas. Você vai ver uma pessoa dessa liderando uma equipe, elas vão ser muito diretas, vão fazer a coisa acontecer, porém talvez esse ambiente não tenha uma harmonia. Quando eu digo talvez, é porque eu não posso definir a personalidade de uma pessoa apenas por uma característica fundada, aliás, apenas em uma só característica. Outra coisa que a gente percebe aqui, e é interessante de notar, é que ela tem orelhas próximas à cabeça e são orelhas grandes. Fala de quê? Geralmente, esse perfil de orelha significa que pessoa que sabe bem o que quer, sabe? São pessoas resolvidas, pessoas líderes, que sabem muito bem o que quer. Agora, uma outra região que nós vamos apontar aqui para finalizar é essa região aqui que nós chamamos de RISE, é a região do instinto de sobrevivência, que é dessa parte do nariz até a parte aqui do queixo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que a Raquel, ela tem lábios grossos e boca grande, né? Então, apesar de aqui nós percebermos que o foco principal dela, a prioridade não é a família, geralmente esse perfil de pessoas são ótimas mães, são mães que se doam muito aos filhos. Você vê que pouca coisa desequilibra a Raquel, mas quando se fala da filha e da mãe, geralmente ela sente essa dor, né? Isso mexe muito com ela. Então são pessoas de instinto maternal, instinto forte maternal,
e uma pessoa que tem o desejo de proteger e cuidar dos outros. Você vê que não é à toa que ela é policial, né? Então, são pessoas que se dedicam a proteger outras pessoas e esse tipo de lábios mostra também uma pessoa sexualmente ativas, né? Apesar de ela não usar tanta maquiagem, e aí tem essa quebra da sexualidade, né? Porque se ela usasse batons vermelhos para aumentar os lábios, eu diria que ela tem uma sexualidade muito aflorada. Como ela é mais simples, não é tão vaidosa, eu digo que ela tem, ela é sexualmente ativa, mas não tão aflorada, ok? O queixo vertical, com cova vertical, né? Queixo com cova vertical, fala de uma pessoa decidida, pessoa que sabe o que quer, decidida. Mas é decidida porque o queixo é muito forte. Veja que o queixo dela é grande e quadrado, sabe? Queixo forte. Isso aqui, ela consegue sobreviver aos embates da vida. São pessoas que conseguem romper diante das dificuldades. E nós percebemos isso no perfil da Raquel. Isso aqui também mostra como a boca, essa covinha vertical, de uma pessoa sexualmente ativa. A única diferença da boca para o queixo vertical é que nesse caso aqui, a relação que ela tem sexual pode trazer alguns privilégios e infortúnios. Veja que o relacionamento dela, o relacionamento sexual dela com o professor, praticamente trouxe desconfiança dos amigos dela na corporação e ajudou na sua exoneração ou na sua expulsão quando descobrem que ela tinha um relacionamento. Eles pegam uma imagem antiga dela se relacionando com o professor. Então veja que esse queixo de covinha vertical são pessoas sexualmente ativas. A única diferença da boca é que elas podem trazer privilégios ou infortúnios. Eu não sei se ela mudar de lado foi um privilégio ou um infortúnio. E aí eu quero que você assista e defina esse conceito a partir da sua ótica. Ok, pessoal? Eu agradeço a vocês a atenção. Espero que goste, compartilhe, comentem e visite o canal e as redes sociais do Doutor Sistêmico. Um abraço para vocês, tudo de bom, sucesso!